Olá, boa noite para você que acompanha a TVU em tvuplay.tv.br, no canal 55 HF, no 11 da NET ou através das nossas redes sociais, principalmente o Facebook. Vá lá na nossa página do Facebook e curta ela, né? facebook.com/TV Urbana. Saiba mais sobre a nossa programação, sobre o que acontece aqui no 21h30 também. O governo decidiu nesta quarta-feira, ou melhor, o Comitê de Política Central, que eles dizem que é independente do governo, decidiu nesta quarta-feira baixar 0,75% na taxa Selic. O que isso representa para os nossos bolsos e qual é a perspectiva a partir de agora dessa questão na economia brasileira? No momento de tanto desemprego, teremos a retomada de investimentos e surgimento de novas vagas no mercado de trabalho? Vamos conversar com o professor da Pontifícia Universidade Católica, Leandro de Lemos, a respeito do assunto. E no segundo bloco do programa, vamos conversar com Sadi Bordim a respeito da seguinte questão. Você está desempregado, você está querendo trocar de emprego, você quer aproveitar se vai que acontece mês dessa taxa Selic seguir caindo, novos empregos surgindo? Dicas para você conseguir empregos. Um livro com dicas para você se posicionar no mercado de trabalho. Sadi Bordim é consultor, é o segundo livro dele e ele estará conosco esta noite. Fique bem informado, fique ligado aqui na TVU. O Comitê de Política Monetária do Banco Central definiu a queda da Selic em 0,75%, o que surpreendeu a muita gente que esperava algo em torno de 0,50%. 0,75 deixou o mercado otimista, alguns bancos já anunciaram redução das suas taxas de juros e muita gente está acreditando que a Selic possa chegar ao final do ano na casa de um dígito, ou seja, abaixo de 10%. Para conversar a respeito disso, nós vamos fazer um contato via Skype com um economista, professor da Pontifícia Universidade Católica, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, Leandro de Lemos. Professor, boa noite, obrigado por nos atender, né? Qual é a sua avaliação a respeito desse corte de 0,75 da taxa Selic feito pelo Banco Central, professor? Olha, Felipe, em primeiro lugar, quero te cumprimentar pelo programa, por essa nova iniciativa, a TV Urbana, é muito importante para o Rio Grande do Sul. E também fazer uma pequena retificação, eu não sou mais professor da PUC, mas vamos lá sobre a Selic especificamente. Já havia um processo de queda da Selic, né, continuado, agora foi um pouquinho mais gorda essa queda, de 0,75, barateando, portanto, o custo do dinheiro no Brasil, né, que é essa taxa de juros básica, e sinalizando também que daqui para o futuro poderão haver novas quedas da taxa de juros, como tu disseste, chegando a um patamar inferior a 10% no final do ano, o que o mercado já começa a sinalizar no mercado de juros futuro, né? Já estamos encostando em 11% no mercado futuro. Então é legal, bacana, né? Isso se deve a um esforço aí do controle inflacionário do Brasil, que vem tendo relativo sucesso, alcançamos a meta o ano passado, e para este ano a projeção de inflação também é baixa, o que permite ao Copom também reduzir a taxa de juros. Bastante importante, né, para que haja um processo de retomada de investimentos no Brasil, apesar de que a taxa de juros no Brasil ainda é muito cara, né, para o ambiente de negócios do Brasil, que já tem um punhado muito grande de desafios, né? Fazer negócios, montar empresas, ser empresário no Brasil é realmente um desafio muito grande, e essa taxa de juros é um dos complicadores, sem dúvida nenhuma, para um crescimento sustentado do país. Certo. Professor, a situação desse ano, se chegar realmente aí a seguir caindo, pode não chegar a um dígito, mas continuar caindo, já esse ano a gente sente os reflexos disso e pode crescer mais do que aquele 0,5% que se falava ali no fim de 2016, né? É algo que pode responder muito rápido o mercado e também a geração de empregos?
Bem, essa é uma resposta ainda uma pergunta com uma resposta imprecisa que eu vou te dar, porque existe um conjunto de outras variáveis que precisam ser ajustadas para que haja uma retomada do crescimento da economia brasileira. Se a gente mirar um pouco na questão do desemprego, a gente vai ver que o desemprego está centralizado, sobretudo, numa mão de obra que vem da construção civil e do varejo, sobretudo. Né? Esses setores eles são chaves. O varejo ele só é incendiado, vamos dizer assim, aquecido, à medida em que houver mais disponibilidade de renda dos consumidores. De certa maneira, nós brasileiros todos estamos receosos, né, de contrair algum tipo de crédito, porque há ainda um receio do desemprego, há uma queda de renda das famílias, há muitas famílias endividadas ainda. E a questão da construção civil depende de crédito no setor imobiliário, então um desafio um pouco maior até, porque obviamente são financiamentos de médio e de longo prazo que as famílias contraem. Então eu não sou muito otimista ainda, acho que o crescimento ainda continuará sendo uma projeção para 2018, 2017 a gente tem que tomar bastante cuidado ainda, porque a taxa de juros mais importante é a taxa de juros real. A diferença entre essa Selic e a inflação. Está com um pezinho, né, controlando a inflação e olhando quanto é que essa inflação vai chegar, e o outro pé olhando a questão da taxa de Selic. A diferença entre essas duas é que vai pesar, sobretudo, na decisão de investidores e de consumidores de maneira geral. Certo. Só para fechar e já lhe agradecer, professor, a questão dessa Selic aí caindo abaixo de 10, né, com o ambiente atual, ou teremos que ter o governo vencendo a proposta das reformas no Congresso, em especial a reforma da Previdência, a política se misturando com a economia, né? Qual é a sua avaliação aí? Olha, sem dúvida nenhuma, existem inúmeras interfaces entre a política econômica e a política propriamente dita. Né? Nós sabemos que temos um governo que substituiu, dentro de um processo de impeachment complicado, o governo anterior, que tem uma base de apoio flexível e fraca, que tem vários ministros acusados e réus, ou indiciados dentro de processos de corrupção, sobretudo na Lava Jato. Portanto, há sim, ainda em fevereiro, nós vamos assistir, sobretudo, março, né, processos de instabilidade política que fazem a decisão sobre investimentos, sobretudo de investimentos estrangeiros. O investidor estrangeiro está bastante preocupado com a questão política no Brasil, né, sobretudo no que se refere à presidência da República, porque estamos ainda com nós atados dentro de um processo de avaliação de responsabilidades sobre os processos, sobre a corrupção no Brasil. Uhum. Perfeito. Bom, a gente está tendo alguns problemas de corte na nossa... Essa queda da Selic... A gente está tendo alguns problemas de corte na nossa transmissão, né? Acho que até o professor continuava falando. Professor, desculpe, eu lhe interrompi aí, porque a gente está com um pequeno problema de corte. O que o senhor ia dizer? Não, sem dúvida nenhuma, a queda da Selic depende desse processo político, né, ainda bastante conturbado dentro do Brasil, bastante inseguro. Né, quando você tem um grau de incertezas sobre a política, sem dúvida nenhuma, sobretudo investidores, eles olham ainda com receio, né, sobre a economia brasileira, sobretudo investidores estrangeiros. Então, a gente tem que estar observando também a questão da consistência e da solidez da política brasileira, o que eu particularmente duvido bastante que haja, né, um processo tranquilo durante esse ano. Uhum. Em relação ao Rio Grande do Sul, na economia do Rio Grande do Sul, qual é a sua expectativa para 2017? Bem, a economia gaúcha ela é mais preocupante, porque ela já vem há algum tempo, muitos anos, na verdade, mostrando perda de fôlego, perda de competitividade em diversos setores. Paradoxalmente, ela tem um potencial enorme se nós olharmos para a questão da tecnologia e da inovação. Mas a mobilização do governo e de universidades e do empresariado
em termos de estratégias que envolvam a retomada do desenvolvimento, ainda está ausente, sobretudo daquele ator que é o principal proponente de estratégias políticas sobre a questão do desenvolvimento local, que é o governo. O governo está muito mais com a cabeça do tesoureiro lá, fazendo cortes, tentando ajustar o seu orçamento a uma realidade estupidamente amarga, né, de déficit crônico e de ausência de recursos para sequer pagar a folha de pagamento e ainda uma renegociação da dívida com a União. Então, a economia gaúcha ela é mais complicada que a economia brasileira de maneira geral. Temos problemas históricos e estruturais a serem consertados e uma certa falta de visão e consistência em políticas que queiram enfrentar de fato esses problemas estruturais da economia gaúcha. Como conseguimos estabilizar um pouco aí o sinal do Skype? Por onde o senhor iria aí para melhorar a qualidade da economia gaúcha, já que o senhor foi muito claro, né? O governo nesse momento está pensando apenas com a tesoura na mão, só em cortes, não está apontando aí uma nova política econômica, uma nova matriz. Pois bem, eu acho que a sociedade de maneira geral, e sobretudo nós gaúchos, precisamos de lideranças que nos remetam ao engajamento da sociedade em diversas ações. Certo? O Rio Grande do Sul ele tem tecnologias fantásticas na área da energia solar, por exemplo, na área de biofármacos, indústrias novas e bilionárias que são líderes e motrizes em outros países e que o Rio Grande do Sul detém tecnologias, sobretudo se a gente tiver a sabedoria de associar o agronegócio, que é, sem dúvida nenhuma, uma das matizes do DNA da economia gaúcha. Portanto, a energia solar envolvida com o campo e a questão dos biofármacos, da proteína, da recombinação proteica do leite, nós poderíamos, sem dúvida, estar criando novas indústrias no Rio Grande do Sul. E isto nos remete a um PIB maior, a uma fonte de arrecadação maior, né, e geração de emprego maior, criando um círculo virtuoso. Não só esses setores, existem diversos setores que são janelas de oportunidade. Diante de um cenário global que busca inovações, que busca tecnologia, e nós temos mentes brilhantes dentro do Rio Grande do Sul. Intelectual muito forte no Rio Grande do Sul, universidades muito poderosas, centros de pesquisa, parques tecnológicos, incubadoras, que precisam ser ativados numa nova caminhada para o Estado. Nós precisamos mobilizar esse Estado e engajar esse Estado num projeto de desenvolvimento. O que eu vejo muito ausente, né? Eu vejo muito discurso dos políticos amargurados, anunciando cortes de gastos, mas sem apontar o degrau seguinte, o terceiro degrau, o quarto degrau, para onde a economia gaúcha pode e terá apoio para crescer, sobretudo favorecendo o ambiente de negócios. Viu, Felipe? Eu acho que a gente tem um dever de casa a fazer, que é retomar o processo do desenvolvimento econômico aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estamos sendo pouco criativos, é isso? Não é só a questão da criatividade, é até otimizar algumas coisas que nós já temos, né? Esse eu acho que é o principal. Talvez uma certa irracionalidade nossa. Nós já temos algumas coisas que, se nós fizermos algumas conexões de inteligência de negócios, nós podemos criar novas indústrias no Rio Grande do Sul. Eu me lembro que, por exemplo, há 6 anos atrás, quando eu ajudei a criar aqui a indústria de energia eólica no Rio Grande do Sul, as primeiras vezes que nós tínhamos reuniões com lideranças políticas e tecnocratas, havia até risadas, achando que o Rio Grande do Sul não vai ter parques eólicos a mais, além de Osório, etc. e tal. E hoje está aí o Rio Grande do Sul cheio de parques eólicos e um dos líderes nacionais em termos de geração de energia eólica, gerando emprego, renda, com tecnologia avançada e atraindo ainda mais tecnologias para o desenvolvimento dessa geração de fonte. E, portanto, a gente tem, sem dúvida nenhuma, diversas oportunidades, até poderíamos fazer um programa específico sobre isso, né, que envolve uma nova visão realmente de economia dentro desse cenário de inovações,
de consumo sustentável, de maior responsabilidade com o meio ambiente, de reciclar e gerar novas cadeias produtivas, inclusive com impacto social muito forte, né, junto às periferias das cidades gaúchas, sobretudo a metrópole, a Porto Alegre, né? Portanto, a gente tem que começar a usar um pouco mais a nossa inteligência, com bastante humildade, é verdade, e descendo dos altares das grandes instituições que se encastelaram, e tentar um processo de convergência e integração social para desenvolvimento regional e local em áreas que ainda nós não demos atenção devida. Professor, vamos marcar uma entrevista aqui para ter mais tranquilidade, mais qualidade, né? Hoje a gente queria esse contato para falar sobre Selic. Com certeza, estamos à disposição. Mas só para pegar esse gancho do senhor aí. Humildade, aí é pedir demais de nós gaúchos. Humildade. Pois é, uma lição, cara. Eu acho que eu trabalhei bastante tempo em São Paulo e infelizmente, acho que a gente tem que dar uma olhada no espelho, nós gaúchos temos que olhar no espelho, né? E baixar um pouco essa soberba que temos aqui, siga o mundo as nossas façanhas, né, como um modelo, e realmente botar o pé no chão da rua, botar o pé no chão da fábrica, botar o pé no campo e interagir muito mais com a comunidade empresarial, com a comunidade tecnológica, com a comunidade social, né, com as diversas esferas hoje dessa complexa sociedade gaúcha que nós temos, para que a gente possa, sem dúvida, retomar um processo de crescimento. A gente não pode esperar que Papai Noel, ou que o presidente da República, né, ou que o Colinho da Páscoa, que daqui a pouco vem aí, né, nos dê de presente uma solução mágica. Né? Tem algum esforço, sim, que nós temos que fazer para recuperar a economia gaúcha. Nós não podemos realmente estar correndo risco, como acredito até que estamos, de entrar num processo de depressão econômica, porque no momento em que o governo não paga os seus funcionários, não paga os seus fornecedores, os fornecedores, por suas vezes, não vão ter recurso para pagar os seus funcionários, daqui a pouco a gente chega naquele abismo, né? Que é dizer, não vale mais a pena trabalhar porque ninguém está pagando ninguém. E não é aí, ninguém quer e deseja que o Rio Grande do Sul chegue a esse estágio. Então, a gente tem sim soluções e tem gente muito bacana aqui no Rio Grande do Sul que tem competência para juntar forças aí e resgatar um pouco, sem dúvida nenhuma, das nossas tradições e história, mas somar sim algumas coisas de inovação tecnológica que estão acontecendo aqui e já aconteceram e que acabam até gerando renda no mundo. Eu conheço bastante essa área de tecnologia, por incrível que pareça, tem muitas invenções e pesquisas que acabam se realizando nos Estados Unidos, na Coreia, na Inglaterra, e estamos hoje importando lá de fora e foram todas criadas e desenvolvidas aqui no Rio Grande do Sul. Professor, obrigado ao senhor, uma excelente noite para o senhor. Vamos marcar essa conversa aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Sucesso para todos vocês. Estou gostando muito do trabalho de vocês, está muito bacana mesmo. Estou bastante motivado com essa ideia aí, a gente ter novamente uma TV que fale sobre questões locais. Muito obrigado ao senhor. Conversei com o Leandro de Lemos, economista, ex-presidente do Conselho Regional de Economia. Começamos falando a respeito da taxa Selic, mas importante avançar aí sobre as impressões dele a respeito da economia do Rio Grande do Sul. Vai estar conosco nos próximos dias aqui no estúdio. Depois do intervalo comercial, eu converso com Sadi Bordim, que está lançando Vencendo a Crise. Dicas para você conseguir manter ou trocar de emprego. O 21h30 volta em instantes. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente.
com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais. Você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Vencendo a crise, esta é a ideia do livro de Sadi Bordin, que está nas boas livrarias, para dar dicas para as pessoas conseguir manter ou trocar de emprego. Em um momento que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com a economia, as 3 alternativas são boas, porque a gente tem que sempre pensar em melhorar de vida. Sadi, prazer te ter aqui, obrigado pela vinda. Boa noite, obrigado, um prazer falar num assunto tão apaixonante para mim e tão preocupante para milhões de brasileiros. Por que é apaixonante para você? Por que você se apaixonou por esse assunto? Porque conseguir um emprego é uma tarefa árdua, mas que tem um final, às vezes, muito feliz, que tem a ver com a realização da pessoa, que é uma carreira. E essa carreira começa pelo emprego, é o pontapé inicial. E a viagem tem que ser tão prazerosa quanto o destino. O fato de participar de um processo seletivo não pode ser um pesadelo, não pode ser um tormento, deve ser um aprendizado para a própria pessoa que está participando desse processo. Como é que a pessoa se prepara antes de iniciar a carreira? Porque tem depois até aquela história para você, iniciei a carreira errada, mas estou ganhando, o contrário, né? Estou ganhando muito dinheiro, como é que eu saio, como é que eu faço isso? Mas antes, qual é a preparação? O que a gente tem que estar mirando para acertar a carreira da gente? É uma coisa que o brasileiro não está habituado a fazer, Felipe, que é a autoanálise, praticar o autoconhecimento, perguntar realmente o que eu quero da minha vida. Hoje o brasileiro sofre muita influência da mídia, nas profissões mais glamourosas, e a influência da família. Ou seja, o pai é médico, o pai é advogado, o filho vai seguir a profissão. Isso não está correto. A pessoa tem que ver a profissão que ela se identifique e onde ela vai ter a sua realização profissional, não salarial, que é o segundo erro. As pessoas não devem buscar salários, devem buscar a realização profissional, que são coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Podemos também avançar sobre isso. Mas é o seguinte, alguém pensa assim, vou ter essa carreira, que é a carreira que eu quero, e já de cara pensa, mas para isso eu vou ter que abrir mão de dinheiro? Mas isso é um erro nosso do Ocidente, porque nós somos materialistas. Nós temos que aprender um pouco com os orientais, que buscam mais a realização. Por exemplo, vamos pegar a categoria sofrida e mal paga dos professores. Perfeito. O professor... Que é algo que dá realização para as pessoas, que é o desejo da vida de milhares de pessoas, mas que não tem a respectiva remuneração. Não tem a contrapartida à altura Perfeito. Da dedicação dessa categoria, dessa importante categoria profissional. Mas a paixão vem antes da remuneração. E esse princípio de buscar a satisfação deve ser o guia que orientará os futuros profissionais, e não o contrário. Mas hoje está acontecendo exatamente o contrário. As pessoas olham assim, bom, a remuneração de professor, estou fora. Não vou ganhar grande coisa, não vou conseguir bens materiais, então já parte para outra. Sim, mas onde é que fica a realização? Esta é a questão. O sucesso não significa realização profissional. Eu conheço vários profissionais de sucesso, médicos, advogados, empresários, mas que quando me encontram falam, poxa, Sadi, eu também queria ser piloto de avião. Era meu sonho, mas agora é tarde. Ou seja, eu tenho dinheiro, tenho uma bela profissão, mas não sou feliz. Não é à toa que a venda de antidepressivo explodiu no mundo. Portanto, é o seguinte, vamos explicar essa questão. Você é piloto de avião, esse era o teu sonho de menino? Sim, eu resolvi aos 35 anos seguir o ensinamento do mestre Confúcio. Faça do seu hobby o seu trabalho e jamais terá que trabalhar um dia sequer na vida. Eu gostava de pilotar, larguei minha atividade, que era professor na época, eu também gostava,
e fui entrar de cabeça. Professor, não te dava prazer, não te dava remuneração? A perspectiva de piloto te dava mais remuneração e prazer? Por que você foi professor e não saiu já sendo piloto lá com 17, 18 anos, fez o brevet, ou foi para a aeronáutica e aí saltou para... Não, veja, Felipe, o meu primeiro sonho profissional era ser professor. E eu entendo que eu fechei esse ciclo, assim como eu não quero me aposentar também como piloto de avião. Eu acho que nós temos ciclos na vida. E um ciclo não significa que você vai começar do zero próximo. Aquele ciclo serve de base, de experiência para um novo ciclo, para uma nova jornada profissional. Ninguém está condenado a ficar numa casinha profissional o resto da vida se for infeliz. Essa pessoa deve buscar a sua satisfação. A gente mostrou ali o teu site com as conquistas da aviação, que é um dos trechos do site, né? Você hoje é um homem que conquistou o que queria. Você tem hoje essa situação. Eu estou realizado, estou escrevendo meus livros, os livros que eu quero, eu estou realizado porque eu estou lá levantando o voo, levando meus passageiros, minha carga. Isso te dá satisfação a cada dia? Muita, porque eu não encaro o meu trabalho como um peso, como um fardo, como uma obrigação. Eu acordo feliz para trabalhar. Nem que sejam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu pulo da cama motivado para trabalhar. Não é um fardo. É o primeiro voo do dia ou o último da noite? Não importa. Não importa para você. Estou lá feliz, saltitante, sorridente. Quando você pegou e anunciou que ia fazer a troca da carreira, né? Como é que foi? Teus colegas professores? Não, todo mundo me chama de louco. Como sempre, o local que nós temos, que é a família, os amigos, parece que esses são os que mais jogam do contra. O próprio John Lennon, quando falou para a tia que queria ser cantora, a tia falou, vai morrer de fome, meu filho. Ou seja, nós temos que acreditar no nosso sonho com os pés no chão sempre. Por favor, não vá largar seu emprego agora e tentar outra coisa sem um planejamento, que é outra palavrinha que não faz parte do dicionário do brasileiro. Planejamento. O brasileiro pensa no mês seguinte, no máximo no ano seguinte. Pessoal, não existe sucesso menos de 10 anos. Isso está comprovado cientificamente. Se você quiser falar em planejamento, por favor, vamos conversar em 10 anos, que é um prazo para você conseguir ter sucesso, resultado naquela profissão que você almejou. Você comunicou à família. E aí? Não, você é louco, né? Porque com 35 anos vai virar piloto, não tem ninguém na família para te ajudar. E realmente, na minha família não tinha ninguém. Eu tive que pesquisar todo o caminho das pedras para me tornar piloto. Era teu sonho de menino ser piloto e você abandonou ele em algum momento para ser professor? E na opção piloto-professor, venceu o professor na primeira etapa? Ou você, depois de uma certa idade, assim, olha, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria era pilotar esses aviões. Mas aí entra a questão da influência familiar. Meu pai era empresário. Eu sofri influência do meu pai. E acabei me formando em administração na empresa e fui trabalhar como empresário inicialmente. Depois veio a academia, a paixão pelo marketing, me tornei professor, redator publicitário. A paixão pela aviação existia, mas não profissionalmente como piloto. Eu já tinha o curso de piloto privado, voava por hobby. Daí que eu resolvi fazer essa transição de carreira aos 35 anos. Falando em hobby, ele tem outro hobby dele. O homem gosta de fazer rally. Agora, uma outra foto. Hoje esse é o teu hobby. O rally é hobby agora. Não, o hobby é escrever. O hobby é escrever. Com o rally, também é piloto profissional de rally? Não, o rally, infelizmente, Felipe, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Tem que tirar do bolso para ter prazer. Bom, mas aí sim é um hobby que te tira alguma coisa. Essa é a ideia. Qual é o tipo de categoria que você corre? Rally de velocidade. Velocidade. Exato. Qual é o carro que você usa? Já participei de vários campeonatos com vários equipamentos, não é isso? Ao longo dos anos, comecei a correr com 18 anos, fui até aos 40 e alguma coisa, não lembro agora, mas foram vários campeonatos que eu participei, inclusive na Europa. Tá, não, mas parou com Parei. Agora eu parei por causa da aviação. A aviação compromete um pouco por causa da escala. Você vira um pouco escravo da escala, refém da escala. Você é piloto de que avião? Que modelo? Orgulhosamente do Embraer, nosso saudoso e brasileiríssimo Embraer 190. Fazendo voos nacionais? Nacionais, certo. Voos internacionais estão na tua perspectiva? Não, não estão. Por quê? Eu gosto mais de voo curto, aquele voo que você sobe, toma um café e já começa a descida. Coisa rápida. Como é que foi a ideia? Você já escreveu Marketing Pessoal 100 dicas para valorizar a sua imagem. Né? Que livro é esse? As pessoas ainda podem encontrar nas livrarias? Pode. Esse livro foi meu primeiro livro, que eu escrevi quando ainda era professor.
Tive a oportunidade de conseguir uma editora, depois de 3 tentativas, 3 edições que eu banquei do bolso. Na terceira edição eu consegui cair nas graças da editora, que publicou nacionalmente, e ele vendeu muito bem, obrigado. Quais são as grandes dicas para se cuidar da imagem? Não, a primeira é empatia, a pessoa ser simpática, né? Acessível, aberta, sorridente. Não adianta ter um PhD, não tem preço, e o cara é um chato de galocha. Ninguém quer um chato. As pessoas querem pessoas simpáticas à sua volta, sorridentes. Isso tu exerce no teu dia a dia como piloto, né? Sem dúvida. Porque se a gente encara um piloto meio... é bom chegar, o cara... Bom dia, boa noite, bem-vindos. É um prazer tê-los conosco nesse nosso voo com destino à capital de todos os gaúchos e gaúchas. Tem voado bastante. Qual é a tua rota mais comum? Confins, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Cuiabá, Maringá, Londrina. Tá bem. Então é o seguinte, nossos telespectadores um dia podem estar em um voo e... Bom dia, comandante Bordim. Isso, e eu faço questão, vá me visitar na cabine, por favor, eu vou recebê-lo com prazer. É mesmo? É, com prazer. Olha, com prazer é mais caro nessa questão, viu? Porque eu acho sempre o seguinte, deve sempre ter umas malas assim. Comandante, que é legal, cabine, é um sonho, né? Aquela coisa. Mas deve ter sempre querendo discutir aviação com vocês, alguns. Mas ainda mais gaúcho com a questão da Varig. Felipe, sabe, o gaúcho tem aquele negócio de 100 milhões de técnicos de futebol, o gaúcho nós temos uns 6 milhões de pilotos da Varig entre nós. Assim, é uma coisa... O pessoal não fica dando muito palpite, não? Recebo de braços abertos. Curiosos, quem vai dar palpite, todo mundo, para mim, é bem-vindo no meu escritório de trabalho, que eu adoro, que é o cockpit do Embraer. Tá certo. Bom, agora o segundo livro, Vencendo a Crise. E aí a questão do emprego. E essa é uma questão que aflige hoje diretamente. Se pegar um cálculo 12, se pegar o novo cálculo do IBGE, 22 milhões de brasileiros desempregados, né? E milhões de pessoas que querem trocar o emprego e não suporto mais. Tá. Como é que foi a decisão de escrever esse livro? De alguma forma, eu senti que poderia contribuir com essas pessoas que estão aflitas, algumas perderam a esperança, com o meu conhecimento, minha experiência de contratante, de empregado, já com outro livro, de alguma forma contribuir com essas pessoas, trazer um caminho, uma luz, um guia. O que fazer se você perdeu o emprego? Tá. O caminho das pedras. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é manter a autoestima em alta. Cuidado, porque muitas vezes a pessoa perde a autoestima porque ela confunde a habilidade, competência dela com o cenário econômico. Ela não perdeu o emprego por causa da sua deficiência técnica, mas por causa de uma conjuntura econômica adversa. Eu cito no livro o grande Walt Disney, que foi demitido porque seu chefe disse que ele não tinha criatividade nenhuma. Então imagine se o Walt Disney resolvesse mudar de profissão por causa do comentário do seu chefe. Perderíamos Mickey e toda a turma. E todos os fabulosos parques. Certo. Então, bom, também tem mais aí o empreendedor que fez a... Então, Felipe, a autoestima é importante, manter a autoestima em alto, mesmo nesses momentos difíceis. O segundo é aquilo que nós conversamos agora, autoconhecimento. Não saia tirando para todos os lados. Não é qualquer emprego que serve para aquela pessoa. Cada pessoa tem um perfil muito específico. Mas quando você conversa com as pessoas, isso deve ser uma... constante. Estou desempregado, qualquer coisa me serve. Essa é uma frase que você deve ouvir bastante. Muito, mas está errada a colocação. Não é qualquer coisa que te serve. Você não pode buscar apenas um salário para resolver um problema temporário. Você vai criar um outro problema. Como sair daquele emprego depois de um tempo? Você tem que mirar naquilo que realmente é a tua cara. A vaga do emprego tem que casar com o teu perfil técnico e psicológico. Se uma pessoa não consegue ficar confinada num ambiente fechado, por que ela vai ser piloto de avião? Ou uma pessoa que não consegue bater ponto, entrar às 8, 6 da tarde, mas por que vai trabalhar no escritório então? Tem que conhecer o perfil dessa pessoa para ela ser feliz profissionalmente. Senão ela não vai ser feliz. A força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Muhammad Ali. Por que a escolha desta frase? Ela traduz a questão da pessoa ter a garra, a dedicação de atingir seus objetivos, mesmo com dificuldades.
Muitas vezes uma pessoa muito técnica, ela não é agradável, não é empática, e ela acaba não prosperando a sua carreira. E aquela pessoa que não é tão técnica, mas é mais acessível, tem o apoio dos colegas, acabam até orientando, ajudando, ensinando, tem o prazer de ajudar a pessoa. Então, é muito importante essa questão da força de vontade para vencer os obstáculos. O próprio Disney, além de ter sido demitido, ele teve a primeira empresa falida. Ele foi no escritório dele, estava lacrado, porque ele faliu. Antes da gente avançar, deixa eu só mostrar uma questão do livro, que é o seguinte: são capítulos curtos, curtíssimos, uma folha, uma página e meia, 2 páginas, são dicas mesmo. Você dividiu em 100 e dicas mesmo, muito rápido, muito manual para as pessoas olharem, fixarem rapidamente. Essa foi a ideia. A ideia foi essa, um guia prático. Faça isso, isso e isso, que você vai conseguir seu emprego. Bom, aí você usa o oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. As pessoas se conhecem? Não conhecem. Não conhecem. Nós não estamos chegados a fazer uma autoanálise, o que eu quero da minha vida, o que me dá prazer. Não são. Elas seguem um caminho, a inércia do destino, vão indo conforme vai, as influências dos amigos, dos pais. Essa frase que eu já usei aqui, qualquer coisa me serve. As pessoas se atiram nas vagas sem pensar no perfil delas para aquela vaga. É isso o capítulo 3 aqui, o cruzar o perfil com a vaga, nesse sentido de a pessoa está tão desesperada, ela entra num ciclo tão desesperado que ela não está nem aí e não pensa 2 vezes? Exatamente. O desespero compromete o julgamento. Ela não está fazendo um julgamento claro sobre o perfil dela. Ela vai se atirar naquela vaga por causa do salário. Mas isso é efêmero. O mercado vai melhorar uma hora, todo mundo sabe, a própria queda da taxa Selic, a inflação convergindo para a meta do Banco Central. Isso são sinais claros que nós estamos já num momento de estabilidade, começa a brilhar o olho do investidor. Daqui a pouco ele vai começar a investir. As vagas vão surgir. E aí a pessoa está na vaga errada? E o mercado fez um boom há alguns anos, entrou em queda e agora estabilizou em função da economia, mesmo em baixa, ter estabilizado. Isso. Porque o mercado aconteceu isso. Quer dizer, nós tivemos uma grande demanda de vagas na aviação brasileira, se formou vários grupos de pilotos, daqui a pouquinho não tinha vaga, muita gente foi para o Oriente Médio, né, trabalhar no exterior e tal. Quando houve o boom das demissões, o pessoal foi te procurar, o que tu conversava? Porque vocês são altamente capacitados, formados para uma especificidade que é a pilotagem. Como é que foi? O pessoal ia te procurar assim, e agora, Bordin? Olha, no caso da aviação, não houve um problema tão grave, porque as empresas ofereceram a licença não remunerada para os pilotos, não é isso? E muitos, por conta própria, foram buscar salários muito altos na Ásia, por exemplo, na China. Né? Lá se ganha $20 mil por mês. Oriente e Ásia foram, né, o Oriente Médio, no caso destino ali, dos pilotos. Né? Muita gente foi para os Emirados Árabes Unidos, muita gente foi para a China. Né? Então não houve, não se sentiu tanto na aviação o peso da crise. Mas quando há algum, como a gente costumou chamar, um passaralho, assim, as pessoas vão lá e te procuram, e aí, qual é o teu primeiro? Autoestima? Autoestima. Foco, e vamos atrás onde tem emprego. Como é que as pessoas estabelecem prioridades? Não estabelecem. Não? Não. O brasileiro não planeja e não estabelece prioridade. Mas é o que deveria fazer. Um exemplo disso é o índice de pessoas que fazem poupança privada para o futuro no Brasil. É um dos menores do mundo. As pessoas não falam em previdência privada. É lamentável isso aí. É prioridade, fazer faculdade, casar, primeiro estabelecendo emprego, depois ter filho. Quer dizer, uma coisa de cada vez, não atropelando. Então, tem prioridade. Se o sucesso demora 10 anos, a pessoa tem que fazer um planejamento de retorno financeiro de 10 anos. Você pede que as pessoas controlem a ansiedade em um momento que é muito complicado. Contas chegando, dívidas aumentando, a pessoa desempregada, a pessoa querendo uma vaga de emprego para sair de casa e ter algum lugar para ir, muitas vezes, porque também vai se criando conflitos familiares, uma questão como essa. Né? Como é que a pessoa vai controlar a ansiedade numa situação como essa para saber escolher para onde ir? Bom, aí entra a questão que você bem colocou. Prioridade, reduzir despesa ao máximo. Tira o filho da escola particular, tira o filho do inglês, cancela o clube.
vende a casa da praia se tiver, vai para um apartamento menor, aluga, faz empréstimo, vai morar na casa de pai se for filho solteiro, quer dizer, enxuga a vida. Como a empresa faz? Ela reduz, a pessoa também vai reduzir sua despesa. Muitas pessoas vivem uma situação irreal de vida, muito acima das suas capacidades. Nós também somos um povo endividado. Mais de 50% das famílias estão endividadas no Brasil. Então, elas vivem aquém das suas possibilidades. Reduz um pouco o gasto de vida. Invista em cursos, tem muitos cursos gratuitos no mercado. Mas o desespero não vai ajudar. Imagina um piloto ficar desesperado se pegar fogo no motor. Calma, elegância, analisa o problema, vê o que pode ser feito, mas sem desespero. Você sempre trabalhou de forma planejada? Olha, deu certo para mim. Por que não vai dar para você que está lá em casa? Mas você sempre teve esse planejamento. Sim. Você me passa isso. Eu estou aqui na tua frente agora, você me passa isso. Olha, eu fui um sujeito que estudei, pensei que ser professor. Bom, agora chegou, você disse, né? Fechou um ciclo, que era o ciclo de professor. Estou apto a abrir um outro ciclo, um outro sonho, que é ser piloto. Você sempre foi muito planejado. Sempre. Você foi empresário, né? Em função da família. Sempre teve isso bem tranquilo na sua cabeça. Tranquilo. E sempre com paciência, calma e elegância. As coisas são demoradas. O brasileiro é imediatista. Às vezes ele começa, mas desiste no meio da caminhada. Por isso que eu falo que conseguir emprego é uma jornada e tem que ser tão agradável quanto o destino. Por causa da preparação, da experiência, dos trampolins que você vai usando. Então tem que ter calma, as coisas não caem do céu e não são rápidas. Tudo com planejamento. A minha vida, tanto na academia quanto na aviação, foram demoradas conquistas. Eu demorei 9 anos como copiloto para virar comandante. Tem copiloto que eu conheço, tem 4 anos, o cara já quer ser comandante, está reclamando? Mas calma, 4 anos, meu amigo. Estou conversando com o Sadi Bordim, tem muita gente apressada. E eu acho que isso as pessoas identificam em todas as profissões. Quem está nos assistindo agora sempre deve estar pensando, reconhecendo esse apressado em vários colegas de trabalho dele, ou mesmo, muitas vezes, dele, que tem pressa, né, de não conseguir estabelecer os seus objetivos e fica impaciente, né? Fica ansioso. Né? Estou conversando com o Sadi Bordim, né? Lançou o livro Vencendo a Crise. Nós vamos continuar conversando com ele no próximo bloco, com mais dicas, né, de como você deve tratar essa questão do emprego nesse momento para você que está desempregado, outras dicas para essa retomada da economia brasileira que a gente espera aconteça em 2017. O 21h30 volta em instantes. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida? A Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Meu convidado desta noite é Sadi Bordim, autor de Vencendo a Crise, 100 dicas para conseguir ou trocar de emprego. Na prática, como é que eu consigo um emprego? Quero sair aqui, estou largando a TVU, zerando o processo, amanhã faço o quê? Ótimo. Ou estou desempregado, fui demitido. Ótima pergunta.
Vamos lá, você que está em casa, desempregado, o que eu faço na prática para voltar ao mercado de trabalho? Primeiro ponto, no que eu quero trabalhar? Que tipo de empresa? Que setor? Indústria, comércio, agricultura, órgão público, hospital, faculdade, enfim. Veja no que você gosta, onde você se vê trabalhando. Segundo, preparar o currículo, coisa que muita gente não sabe fazer. Não se ensina a preparar o currículo numa faculdade. Eu coloquei um anúncio recentemente de uma vaga de pesquisadora para me ajudar a fazer pesquisa para esse livro. A gente vê muita coisa mal feita de gente com formação superior e experiência, porque a pessoa pode ter experiência, mas não significa que ela saiba fazer um currículo. Muitas pessoas estão trabalhando há 10, 15 anos e de repente se vê sem emprego. E aí, tem que fazer um currículo. Então, cuidado com o currículo. Essa é a primeira porta de entrada para uma vaga. É a análise do currículo. Um selecionador, em 30 segundos, vai olhar seu currículo e vai dizer interessa ou não interessa. Então, muito cuidado na elaboração do currículo. Outra coisa, você tem que ter vários currículos, um para cada vaga. Você não pode disparar o mesmo currículo para tudo que é empresa. Tem que haver uma redação específica para cada empresa. Então, vamos lá. Ver no que você quer trabalhar, elaborar o currículo. Terceiro, não fique sem fazer nada, não faça parte da famigerada geração nem. São as pessoas no Brasil que nem trabalham e nem estudam, que já passa de 10 milhões de brasileiros em casa sem fazer nada. Faça algum tipo de curso, esteja se aprimorando, se especializando. Fatalmente, na sua entrevista de emprego, o entrevistador vai olhar para você e pergunta: Felipe, o que você está fazendo nesse momento? Eu estou estudando inglês, estou estudando informática. Parabéns. Terceiro, se prepare para a entrevista de emprego. Não vá para a entrevista sem estar preparado. Simule em casa, com amigos, parentes, ex-colegas, uma entrevista de emprego. Não para chegar de forma artificial e falar palavras. Não, para não ser pego de surpresa nas perguntas. Por que você foi demitido? Por que está sem trabalhar um ano? Fique pronto. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Quarto, a vestimenta para a entrevista de emprego. Ligue para a empresa, veja como as pessoas se vestem, se informe sobre a empresa. O seu entrevistador vai lhe perguntar sobre a empresa. Você tem a obrigação de conhecer a história da empresa para estar preparado para aquela entrevista. Então, nós temos o currículo, o envio dos currículos, a vestimenta e a preparação para a entrevista. Não tem erro, é fazer a lição de casa. Outra coisa importante: aumente o alcance do seu radar e olhe para todo o estado. 2 das 5 cidades do Brasil que mais geraram emprego no primeiro semestre desse ano estão aqui no Rio Grande do Sul: Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Ou seja, o emprego pode não estar em Porto Alegre, mas pode estar em Venâncio Aires. E a pessoa tem que estar aberta a ir para Venâncio Aires, morar em Venâncio Aires, Santa Cruz. Né? Se você quer seu emprego, faça as malas. Pode estar lá o teu sonho, pode estar em outro estado, pode estar em outro país. Tem alguns títulos interessantes. Né? Assim, eu acho que é do dia a dia. Né? O TCC, o trabalho de conclusão de curso, como trampolim para o emprego. Mas qual é a dica ali? O cara está fazendo TCC para concluir a faculdade. E aí? Como é que ele já está pensando como trampolim para o emprego? É aí que nós voltamos àquele assunto planejamento. Faça um TCC que seja útil para o empresário, que você possa vender aquilo como mercadoria ou como um acesso àquele emprego. Não faça o TCC meramente para passar de curso. Isso é um desserviço. Utilize seu tempo da melhor forma possível. Se for para fazer um TCC, faça um ótimo TCC, não para passar de ano. Bom, eu vou dar meu exemplo que funcionou, tá? O meu trabalho de conclusão, que na minha época era monografia ainda, era um trabalho sobre reportagem no rádio. E eu fui entrevistar Marco Antônio Baggio na Rádio Gaúcha, e ele gostou. E já me disse, olha, volta aqui depois. E Flávio Alcaraz Gomes, então na Guaíba, e o Flávio também gostou. Então, assim, quando concluir, volta aqui, vamos conversar, que vai ter vaga para ti. E eu acho que isso é interessante mesmo, porque como a gente vai querer trabalhar naquela área, né, que o TCC está sendo focado, né,
tem muita entrevista no TCC, tem muito texto, e os professores acabam dando dica, né? Pô, esse aqui está mais interessado, esse aqui está menos interessado, esse aqui está focado. Ali é uma prova que pode acontecer, um bom estágio a partir disso, uma boa vaga inicial, né? As pessoas, Felipe, você disse bem, estão sempre nos analisando, nos observando. O próprio professor pode ser um indicador do emprego. Muitas empresas admitem funcionários por indicação. Então, capriche. Por exemplo, uma outra forma de conseguir emprego, eu não coloquei no livro, porque, lógico, é um fato raro, mas o meu primeiro livro, Os 100 Dicas para Valorizar Sua Imagem, serviu de trampolim para um emprego numa companhia aérea como diretor de marketing. O dono da empresa comprou o livro, gostou e me ligou. Mas prefiro ficar de piloto. Não, diretor de marketing. Não, mas você foi diretor de marketing. Fui. Mas aí voltou para a pilotagem, porque você gosta mais da pilotagem que do marketing. Isso, exatamente. Te pesou mais o fato de gostar de operar avião mesmo que simplesmente trabalhar numa companhia aérea, é isso? Exatamente. O estágio como caminho para a presidência já aconteceu, hein? Eu conheço um estagiário, Cláudio Toigo, da RBS, foi estagiário da RBS, foi trainee, que é um nome chique, né? Hoje é CEO da empresa. Obrigado por acrescentar esse exemplo à lista que eu tenho no livro, né? Tem lista aqui? O livro traz uma lista com 10 estagiários que chegaram à presidência de grandes empresas. Está no livro, vale a pena. A ideia é a seguinte, Felipe, qualquer coisa que você venha fazer na vida, um estágio, um TCC, um trabalho de voluntário, esmere-se ao máximo de tudo de si, não importa a remuneração. É a tua marca que está registrada naquele trabalho e que pode servir de porta de entrada para oportunidades. Eu adoro essas histórias, voltei aqui. Porque é o seguinte, gente, nós não vamos dar 100 dicas para você, vai comprar um livro também, vai lá, compra o livro, lê o livro é fácil de ler, uma, 2, 3 páginas, tem coisa que é uma página só, a dica, caso, por exemplo, aqui, 64 e 65, são 2 dicas na mesma página, né? Então as duas, uma do lado da outra, aí são dicas curtas, ó, né? E aí voltei para saber essa lista, está aqui mesmo. Adilson Primo, da Siemens, começou na Siemens como estagiário, é presidente da Siemens. Alan Belda, da Alcoa, só empresa grande, cara. Gustavo Marinho, no Citibank, Ivan Zurita, na Nestlé, começou como você vê aqui, trainee. Tá, Jack Welch, da General Motors. É um incentivo para quem for fazer um estágio. Da General Motors, não, desculpe. Jack Welch, da General Electric, né, da GE. Né? Laércio Cosentino, da Totevis, Marcos Imarque, da Rodia, Paulo Kaknoff, da Audi, Vasco Dias, na Shell, Vinícius Priante, na Unilever. São grandes empresas, o sujeito começou como estagiário, como trainee. Vou te dar, esse rodou o mundo, tá? Mas voltou para a empresa que começou, hoje é presidente. Walter Lídio Nunes, da CMPC, Celulose, começou como trainee naquela época, acho que era estágio ainda o nome, agora é chique, agora é trainee. Né? Mas começou como trainee na Borregar. Andou por várias outras empresas, mas voltou e preside a CMPC, que foi a sucessora da Borregar. Né? Então, são casos que a pessoa tem que levar a sério mesmo o primeiro estágio. Já sai focando. Já. E entra de cabeça no estágio. Outra coisa, Felipe, eu fico louco quando chega um estagiário para uma vaga e pergunta quanto vai ganhar. Pelo amor de Deus, não me faça essa pergunta. Pergunte o que você pode aprender naquela empresa, que vale muito mais do que o salário que você vai ganhar. Tá, eu perdi aqui a marcação de uma página, eu tinha amado o título de empregada doméstica ministra. Isso, Como é que é essa história? Tem um exemplo de uma ministra que chegou ao Superior Tribunal Federal e ela trabalhou como empregada doméstica para pagar a faculdade de noite. Ou seja, ela ralou, porque ela tinha um objetivo. Nada é impossível quando se tem um objetivo. Tem um caso também de um belo livro, fiz essa entrevista há algum tempo, de um procurador da República que também, menino muito pobre, engraxate, e foi galgando posse, começou até em cargos, fez concursos menores, mas hoje é procurador da República. É um livro muito interessante também, dessa história dele. E se eles estiverem no Rio Grande do Sul, eu até vou procurar pautar uma entrevista com ele, também é um belo caso. Entrevistei ele na rádio, isso há uns 7, 8 anos, isso, mas é uma história bem interessante. Evite ações trabalhistas, por quê, hein? Olha, isso virou uma praga no Brasil.
é uma indústria, na verdade. Parece que automaticamente um funcionário é dispensado e entra com uma ação na justiça. Tanto é que o ministro Ives Gandras Martins já declarou que tem alguma coisa errada com isso, né? Ministro Ives Gandras Martins, presidente atual do Tribunal Superior do Trabalho. Não pode ter 3 milhões de ações por ano no Brasil. É um recorde mundial. Basta ver que o segundo colocado tem menos de 200 mil ações. Olha só o abismo que separa o Brasil de outras nações. Mas as pessoas não têm direito? Tem direito, mas agora dizer para o juiz que não tinha tempo para almoçar é forçar a amizade, não é? Então tem muita coisa aí nesse direito do trabalho que está extrapolando um pouco a legislação. E os juízes sabem disso, tanto que não estão mais... Mas a dica está no livro por quê? Porque ela orienta você, que foi demitido, a procurar um acerto com o seu empregador. Vá conversar com o seu empregador, reivindique para ele aquelas horas extras que não foram pagas, as férias. Não vá direto para a justiça. Por que essa busca alucinada por tudo, qualquer problema doméstico vai parar na justiça? Tente um acordo amigável antes. Eu duvido que o empresário não esteja receptivo para fazer um acordo amigável se for procurado. É evidente que se não tiver negociação, vá para a justiça. Mas 3 milhões de ações, pelo amor de Deus, alguma coisa está errada. Não quero ser spoiler, né? Aquele cara que conta o fim do filme, mas o fim do livro é agradeça pelo aprendizado. Isso é uma coisa que eu acho que toda pessoa deve fazer, agradecer sempre por tudo que aprendeu. Eu vou agradecer a entrevista porque eu aprendi muito a entrevista. Mas por que agradecer pelo aprendizado? Onde é que a gente tem também que estar trabalhando isso na nossa cabeça? Veja, Felipe, o livro, desculpe te informar, mas não tem nada de novo. É tudo velho, mas sabe o que acontece? Compre. É tudo velho, mas é tão óbvio e está tudo junto. E eu fico impressionado que as pessoas não praticam isso aí. Se você trabalha numa empresa, teve a oportunidade de crescer profissionalmente nessa empresa, aprendeu, valorizou seu passe, o mínimo que você pode fazer quando se desligar da empresa é dizer muito obrigado pela oportunidade. Eu encaro assim. As pessoas, quando você conversa com as pessoas que foram demitidas em função da crise, né, ou em função de outro problema interno, né, da empresa, foram demitidas porque não foram maus profissionais. As pessoas entendem isso? Não, o brasileiro não entende isso aí. O brasileiro leva tudo para o lado pessoal. Fica magoadinho, emburradinho, quer processar a empresa porque foi demitido. Mas calma aí, meu amigo, você não se preparou, não fez a lição de casa, chegava atrasado, não cumpria prazos, é demitido, vai ficar emburrado, vai ficar brabinho com a empresa? Não é assim que funciona a vida. Esse livro virou palestra? Você faz palestra sobre esse livro? Sim, eu faço. Nos Estados Unidos tem uma coisa muito comum, fala good job, bad job. O sujeito fala na tua cara, bad job, não gostei, faz de novo. E a pessoa vai lá e faz de novo. Qual que é o problema? Você dá palestra sobre... Dou palestra sobre isso. Como é que é a receptividade pós-palestras? É boa, Como é que é o retorno? Assim, mas as pessoas dizem, é isso mesmo? Né? Ou você, não, tu tá muito sonhador, não é assim não, a realidade é outra. Como é que é o retorno? O papo normalmente é esse aí, que eu sou sonhador, um otimista convicto, não é isso? Mas eu vejo, não só comigo funcionou, mas o livro está recheado de exemplos que deram certo na carreira de muitas pessoas. Por que se deu certo para tantas pessoas, não vai dar certo para você que está em casa nos assistindo? Se você fizer a lição de casa, vai dar certo. Tem um ditado chinês que eu adoro. Aliás, o livro está recheado de ditados. Não, todo livro... Nos textos também? Também. Porque na abertura sempre tem uma frase. Está recheado. Qual é o ditado chinês para fechar? Você pode escolher o que vai plantar, mas não pode escolher o que vai colher. Meu amigo, o que você vai colher daqui a 10 anos vai depender do que você fizer agora. Então, não adianta você chegar em 2027 e reclamar que está infeliz no trabalho. Se você não está plantando agora a sua carreira para os próximos 10 anos, como é que está teu inglês? Está bom? Ninguém hoje numa empresa grande contrata alguém que não fala inglês, por exemplo. Então vai estudar inglês, não tem dinheiro? Faça um curso gratuito de inglês. Mas, enfim, prepare seu caminho para colher os resultados. Bom, e aí eu não vou dar o pulo do gato, que é o seguinte, né? Tem as 100 dicas e tem uma conclusão, tá bem? Compre o livro para ler a conclusão e saber. Bom, Sadi, não perguntei alguma coisa muito importante como dica final para os nossos telespectadores? Olha, a dica final, não perca a esperança, não se desanime. O potencial de ter sucesso só depende de você, está dentro de você. E alta autoestima permanente. Sempre.
porque essa é uma questão realmente que se a pessoa, numa época como essa, deixar afundar, vai levar mais tempo para se recuperar. E outras pessoas com uma autoestima mais elevada vão ganhar aquela vaga primeiro. Tá? Sadir, muito obrigado. O livro está vendo nas boas casas do ramo, não tem sessão de autógrafo prevista para Porto Alegre. Né? Por enquanto não, estou esperando um convite. Tá bom. O Sadir Bordim esteve conosco, ele ainda não tem, porque eu já tinha conversado com ele, não terceiro livro, mas já disse que vai preparar. Não tem tema mesmo. Não, ainda não. Tá bom. Querido, obrigado, uma boa noite Muito você. Muito obrigado pela abertura. Sadir Bordim conversou comigo, a gente volta amanhã. Bom, amanhã a gente vai ter pessoal do Porto Verão Alegre conversando conosco sobre os espetáculos da próxima semana. E a próxima semana já tem uma figura muito querida minha, que é Zé Adão Barbosa, vai estar aqui falando sobre Amor de Quatro, uma das atrações também do Porto Verão Alegre. Fique bem informado, fique ligado na TVU, na sequência vem aí o Guaraci Andrade. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e saber mais sobre a nossa programação, tá certo? Tchau. Venha com